Bom, a gente segue no YouTube. E aí uma coisa que o Vanderlei falou, e eu vou perguntar para o Viga, porque eu vejo culpa do Tite e da diretoria. Porque muito se fala, ele perdeu o Pedro, e aí ele não confia no Gabigol, e aí só tem o Carlinhos. É culpa de quem? Quem faz as contratações do Flamengo? Se for o meu pai, eu estou aqui na casa do meu pai. Eu chamo ele e vou cobrar. Eu cobro meu pai, pronto, aqui no ar. Foi meu pai que deixou de contratar alguém? Não foi. Se o Tite só confiava no Pedro, era obrigação do Tite falar com a diretoria. Só tem um atacante de 9 em quem eu confio. É o Pedro. Eu não confio no Gabigol, eu não confio no Carlinhos. É isso que é o pior. Eu ainda acho que ele confia no Carlinhos. Aí é que eu percebo que nem entender de bola ele entende mais. Qualquer um percebe que o Carlinhos não tem nível técnico para jogar no Flamengo, gente. Qualquer um. Então, a falha também é do Tite. Também é da diretoria. Porque não dá para você ter só um 9 que você confia. Tinha que ter contratado. Aí fechou a janela, não contratou ninguém, o Pedro se machucou e o Flamengo fica dependendo do Carlinhos, Rodrigo Viga. Inacreditável, né, Pilhado? Para um time galáctico e milionário como o Flamengo. Eu ouvi a opinião de vocês aí, respeito todas, diga-se de passagem. Agora, queria dizer para vocês que a situação do Tite é completamente diferente daquela realidade do Dorival Júnior, como bem lembrou, o Vanderlei não foi demitido, apenas não teve o contrato renovado. E o Vanderlei chamou de bumbum de plantão o Tite, mas desse bumbum, viu, meu caro Vanderlei, tem saído muito excremento, muita besteira. A bandeira, o lema da bandeira da torcida do Flamengo nesse momento é fora Tite. Eu venho ensaiando esse discurso há muito tempo junto com o Pilhado. A gente tem visto o Flamengo em perspectiva, não ali o resultado daquela coisa pragmática. Com todo respeito ao Tite, pela convivência que tivemos durante a seleção brasileira, ao trabalho, à história do Tite, eu assino embaixo esse lema da bandeira do Flamengo. Acho que hoje, não é amanhã, depois de amanhã, eu esperar ser eliminado pelo Peñarol do Uruguai. O Flamengo nunca venceu o Peñarol na Libertadores da América. Tem que demitir o técnico Tite com todo respeito, volto a repetir aqui no microfone da Jovem Pan. Sabe por quê? Para tentar salvar a temporada de 2024. Porque Flamengo tem capacidade, Flamengo pode vencer no Uruguai? Pode, mas tá jogando futebol suficiente para vencer o Peñarol no Uruguai? E o Peñarol venceu todos os seus adversários jogando lá em Montevidéu? Essa que é a grande questão. Quantos jogos o Flamengo fez de qualidade, de inspiração para o seu torcedor na temporada? Vamos botar aqui numa mão, 5 e olhe lá. Torcedor do Flamengo tem sofrido, tem padecido, tem sido sacrificado, quase um alto flagelo ver jogos do Flamengo, porque mesmo quando vence, fica aquela desconfiança, fica aquela falta de credibilidade, fica aquela sensação de que um dia vai dar M. Eu vou cantando essa pedra há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan. Olha, o pior está por acontecer. O Flamengo está vivo em 3 competições, mas não há garantia nenhuma de que o Flamengo vai conseguir conquistar qualquer uma dessas 3 competições. Então hoje, diante do que está se desenhando hoje, o que está viável e factível para o Flamengo? A conquista da Copa do Brasil, que para o torcedor é o campeonato menos importante dos 3. Porque o torcedor do Flamengo quer ser campeão da Libertadores da América novamente, quer ser campeão brasileiro. A Copa do Brasil é comemorar ali um dia, 2 e tchau e benção, tchau. Campeonato estadual vale pouco ou quase nada. Vamos entrar na questão do time. Por quê? Eu estou falando da figura do Tite, agora falando do time. Ele escala mal, prepara mal a equipe e como é incapaz, como são ruins as substituições do técnico Tite. E vou explicar por que era um ponto de equilíbrio do time do Flamengo no meio de campo, além do Gerson. Era o Léo Ortiz. Léo Ortiz começou ontem no banco de reserva para jogar com o Pulgar. E ele continua defendendo o Eric Pulgar. Por isso que eu nunca vou dar aquele tibum na parede de Copacabana, certo? Quando ele faz a substituição, ele coloca com 10, 15 minutos do segundo tempo o Carlinhos. A torcida do Flamengo foi obrigada a aturar 40 minutos de Carlinhos dentro de campo, fazendo figuração. Olha, Pilhado, a gente tocou nesse assunto superficialmente. E vou dizer para você, penalizar o Gabriel Barbosa não é penalizar apenas o atleta, é penalizar o clube, o Flamengo e a instituição, porque eu prefiro o Gabriel Barbosa de sacanagem, sem vontade, desestimulado, do que jogar com o Carlinhos
Porque a gente sabe que do Carlinhos espera-se nada ou muito pouco. E do Gabigol pode ter algum tipo de lampejo. Então, o técnico Tite tem responsabilidade e muita responsabilidade. E por que eu acho que a decisão tem que ser tomada agora? Ah, vai olhar para o mercado, não tem nenhum nome disponível. Não precisa ir no mercado. É uma solução intrínseca, é uma solução para dentro. Pega o Felipe Luiz, conhece quase todo mundo que está nesse elenco. Jogador experiente, técnico recente, tem aquilo roxo e vai chegar para os caras, olha só. Já segurei muita trolha de vocês. Já segurei muito rabo de foguete de vocês. Agora, vocês têm que estar comigo. Então, pilhado, não adianta esperar. A decisão tem que ser tomada agora, com uma solução interna que se chama Felipe Luiz, para tentar salvar uma temporada que aparentemente está perdida. Caso contrário, torcedor do Flamengo, prepara o médico, prepara o remédio, prepara os paramédicos, a ambulância, porque vai ser mais um final de temporada de sofrência e sofrimento. Se sofreu no ano passado com Alcas e Nublense e esse ano com Bolívar e Milionários, o que esperar de reta final das principais competições em que o Flamengo teoricamente está vivo, porque para mim está na sobrevida. Já está no CTI, pilhado. Viga, então você acha que já tem que demitir o Tite? Você acha que a demissão tem que ser imediata? Para salvar um ano, salvar a temporada. Senão vai ser mais um ano de frustração, pilhado. Porque campeonato estadual do Rio de Janeiro é traque, né? É bombinha, é estalinho. O torcedor do Flamengo nem lembra de campeonato estadual, nem sabe. Pergunta pro torcedor do Flamengo quando ele passar aqui, quantos títulos estaduais tem o Flamengo? Não vai lembrar. Vai falar que é 33 ou 34, 32. Não vai lembrar porque acrescenta muito pouco, pilhado. A hora de mudar é agora. E aí, quando você entra na questão do planejamento, é claro que tem falha no planejamento. É claro que o Flamengo falhou quando trouxe só Alcaraz. Rádio. Eu vou te interromper que a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan agora. Na rádio, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Rodrigo Viga está com a gente direto lá da Gávea. Viga, você então já defende que o Tite caia, que o Tite seja demitido agora. Agora para salvar a temporada, Pelé. A gente está botando na conta da diretoria, e é verdade, por ter contratado o Plata, por ter contratado o Alcaraz, o Alexandro, e não ter trazido um centroavante. Ora bolas. Se o técnico tem pulso firme, tem aquele negócio roxo, fala para a diretoria, eu preciso de um centroavante, eu necessito de um homem-gol. Mas não, ele manifestou credibilidade e confiança no Carlinhos. E aí é isso, ele pune o Gabriel Barbosa, penaliza o Gabriel Barbosa e de quebra está penalizando o Flamengo e a instituição. Pergunta para a torcida. Você quer o Carlinhos ou você quer o Gabriel Barbosa? Com sacanagem ou sem sacanagem, pilhado? Tem que ser agora. Senão, vai ficar chupando o dedo ou se deliciando com o portentoso campeonato estadual, pilhado. Ontem, né, era a maior revolta do torcedor do Flamengo. Primeira, Léo Ortiz ter sido barrado. Né, que o Léo Ortiz estava muito melhor que o Pulgar, o Tite saca o Léo Ortiz para colocar o Pulgar de titular. Ali o torcedor do Flamengo já ficou revoltado porque o Pulgar errou tudo ontem, tudo, inclusive no lance do gol que ele gera ali o contra-ataque do Peñarol. Aí a outra revolta era essa, e aí é algo que gera muito debate, Bruninho. É muito torcedor do Flamengo. Eu já fui um grande defensor do Gabigol, tá? Já fui. Dizia que tinha que dar mais chance, porque o Gabigol era decisivo, era ídolo, era um cara que tinha culhão. Nem eu consigo mais defender o Gabigol, porque o Gabigol pediu para ele chegar nesse nível de ser o terceiro reserva. Ele não está jogando nada há 2 anos, ele não tem postura, é indisciplinado, cria polêmica o tempo todo, então fica meio indefensável. Agora, a única forma de defender o Gabigol é quando se coloca ele numa disputa com o Carlinhos. O Carlinhos, ele não tem nível técnico para jogar no Flamengo. Com todo o respeito que eu tenho ao cara, mas se a gente tiver aqui para mentir pro torcedor, é melhor a gente parar de fazer o programa. Se você não pode falar mal, eu acho que eu tenho um super coração. Sou um baita amigo, ajudo gente pra caramba. Todo mundo me xinga aqui. E eu mereço ser xingado porque eu falo minha opinião. Quem discorda de mim pode me achar um imbecil, pode me achar um idiota. É meu trabalho. Meu trabalho é botar a cara aqui e falar o que eu penso. Eu vou ter gente que odeia o meu trabalho? Vou. Só que vão me assistir, né?
Tem isso também. E aí, eu não posso ficar chateado, nossa, eu sou tão bonzinho, estão falando mal de mim. Não! Uma pessoa que decide ser apresentador, comentarista, jogador, tem que saber ser criticado. Não é pelo coração que você tem, é pelo seu nível de trabalho. Cara, o Carlinhos, ele erra domínio, ele erra finalização, ele erra o pivô. Ele não tem recurso hoje para jogar no Flamengo. Então, a única situação que alguém que não consegue mais defender o Gabigol defende é quando a disputa é com o Carlinhos. E o Tite colocou o Gabigol atrás do Carlinhos numa disputa pela vaga no time. Eu acho que o Gabigol está, inclusive, de sacanagem no Flamengo. Eu acho que o Gabigol já está fazendo corpo mole, eu acho que o Gabigol não quer mais nada. Agora, tem isso também, que é um debate que eu vou gerar. Será que o Tite levou o Gabigol a esse ponto? Será que o Tite também, ele é muito bom de grupo, mas será que ele fez o Gabigol largar? Tipo, eu sei que esse cara não gosta de mim, eu sei que eu não vou jogar com ele, então que se dane, eu vou esperar para eu ir embora. Então, Bruno, eu quero te perguntar sobre isso. Dá para o Gabigol ficar atrás do Carlinhos, deixando claro, ontem o Gabigol não foi relacionado, falou-se que por causa da coxa. Eu achei estranho. O cara voltou para outro jogo, mal jogou no outro jogo e coxa, de novo. Tá esquisita a situação do Gabigol. Dá para ele ficar atrás do Carlinhos, Bruno Prado? E outra, já é compreensível se pensar na demissão do Tite pelo trabalho dele por 1 ano já no Flamengo? Bom, sobre o Gabigol, na teoria não era para ele ficar atrás do Carlinhos, mas na prática não está fazendo muita diferença, não. A diferença é que um se enrola na parte técnica e o outro não joga, assim, não aparece, não faz. Que na teoria ele joga melhor, mas isso é uma teoria, na prática ele não joga. Então não faz diferença, a diferença é que um não consegue porque falta qualidade e o outro não consegue, sei lá por quê, porque não quer, ou mentalmente não está bem, ou não está mais afim, não dá para saber o porquê. Então na prática acaba sendo a mesma coisa, né? Por motivos diferentes. Eu não coloco só no Tite o negócio do Gabigol, não, porque ano passado ele estava mal também. Ele estava mal antes do Tite. Pode até ser que não haja mesmo uma confiança de um com o outro ali, uma relação entre os dois, que o Tite não confie nele e que ele não confie no Tite. Isso pode ser, sim, é bem possível. Só que ele vinha mal antes, né? Ele não começou a jogar mal com o Tite. Quando o Tite assume, ele estava no banco, inclusive. Então é uma coisa dele também, né? Não é só do treinador. Pode ser que com o Tite ele tenha visto as possibilidades dele diminuírem. Mas ele chegou nessa situação e foi reserva com o Vitor Pereira também, não só com o Sampaoli. Com o Vitor Pereira, no primeiro jogo da final do Carioca do ano passado com o Fluminense, ele ficou no banco. Já no início de 2023 ele já estava indo para o banco. Por opção de um treinador, depois por opção de outro treinador, Jorge Sampaoli, ele ficou no banco várias vezes. E com um terceiro treinador, que é o Tite, ele continua no banco. Então não dá para colocar a questão Gabigol só em relação ao Tite, porque é uma coisa anterior a ele. Aí sobre outras questões, se o Tite vai ficar ou não, o Tite, eu acho que no fim do ano, quando o contrato acabar, acho que ele não vai querer ficar. Acho que ele mesmo não vai querer renovar. Mesmo se o clube oferecer, ele vai falar, não quero, vou para minha casa, vou descansar. Mas se ele sai até antes do fim do ano, como eu falei do Corinthians outro dia, em clube político, o que manda é a política, não é o futebol. Isso vale para o Corinthians, que é político, para o São Paulo, que é político, e para quase todos. O Palmeiras é político, mas ele é político mais ou menos, né? Porque hoje tem uma presidente que hoje tem um controle político do clube, então é um pouco diferente. Em clube político, o que manda é a política. Se o candidato da situação tiver uma situação tranquila para ganhar a eleição, é possível que o Tite fique até o fim do ano. Se a vitória estiver ameaçada, ele vai cair rápido, porque o eleitor não quer o treinador. Se o meu eleitor diz que esse não serve, não sou eu que vou dizer que o meu eleitor está errado. Então, o que manda em clube político, em todos eles, não só no Flamengo, eu falei isso do Corinthians outro dia, é a política. Então, depende muito de como estão as pesquisas internas das eleições. Isso depende. Se o candidato da situação estiver ameaçado, o Tite pode ser demitido a qualquer momento. Se estiver tranquilo, não. Acho que aí ele permanece. Aí, sobre outras questões, né, do elenco. Do Tite, eu acho que uma coisa que está faltando muito é na parte defensiva, né? Ontem, o gol do Peñarol,
Os dois laterais estavam lá na frente, o time, a recomposição defensiva foi bem ruim. O gol foi bem bonito, aliás, o gol foi legal de ver. Foi um contra-ataque muito bem feito. Foi um contra-ataque com inversão de um lado para o outro. Foi bonito de ver o gol do Peñarol. Mas a recomposição defensiva do Flamengo foi bem ruim, né? Esse ponto é um ponto forte do Tite, que está falhando, que está com problema. Acho que é o principal problema nesse momento, o time tomar gol todo jogo. E dos jogadores, acho que tem uma questão que também é anterior a Tite. Alcas, Nublense, Olímpia, foi tudo antes do Tite. Ano passado, a derrota na Copa do Brasil foi antes do Tite, a eliminação na Libertadores foi antes do Tite. Eu acho o elenco do Flamengo, como todos do Brasil, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Corinthians, eu acho que todos são superestimados. Não do Flamengo, acho que todos são. Eu acho que aqui nós não temos nenhum time excelente. Nós temos, no máximo, times muito bons. Eu acho que o melhor time brasileiro é nota 7, que são esses três, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Eu acho que todos são superestimados. Então, assim, acho que são jogadores que eles são considerados melhores do que eles são. Não só os do Flamengo, todos. Tem torcedor do Corinthians que acha que o elenco é bom. O elenco é muito ruim. O elenco do Corinthians é péssimo. E eu tenho muitos amigos corintianos que falam, não, o elenco é bom. Não é bom aonde, cara? Está em 18º lugar no Campeonato Brasileiro. Teve que contratar 10 jogadores no meio do ano. O elenco não é bom. E dos 10 que vieram, acho que tem 3 bons. Então, acho que todos são superestimados. Então, acho que muitas vezes esperam, e por isso que eu incluí o ano passado, não só esse ano, e o trabalho do Tite está abaixo, sim, mas no ano passado também foi ruim, antes dele. Porque acho que esperam coisas que os caras não são. Não só do Flamengo, inclui todos. O do Palmeiras. A diferença é que no Palmeiras, se a torcida vai lá reclamar, a Leila chama a polícia. Então não acontece nada. No Flamengo, não. No Flamengo vira uma bagunça. Em outros clubes vira uma bagunça. No Palmeiras, a presidente fala, eu que mando, se alguém vier aqui, vem a polícia e tira. Então lá o time foi eliminado de 2 Copas e está recuperado no Brasileiro, pode ser campeão, porque ninguém mexe com o treinador, ninguém mexe com os jogadores e acabou. Em outros clubes vira uma bagunça. Agora, Bruno, você levantou um assunto, né, que é dessa situação política. Mas aí já a gente vai entrar com o Mauro César Pereira. O Mauro também já está entrando com a gente direto aqui do Rio de Janeiro. A gente está ajustando ali a conexão do Mauro. Agora, uma coisa que eu queria passar então para o Mauro Betti, né, antes de chamar o xará dele, Mauro César Pereira, é o seguinte, Mauro, minha opinião, tá? Já são 9 meses aí, 9 meses que se passaram. O Tite chegou no ano passado. O Tite já tem quase 1 ano no Flamengo. Não só pela boa relação que tem com a imprensa, não, mas eu acho que pelo nome. Porque eu acho que se fosse qualquer outro treinador, já estaria se falando muito mais em demissão do que como se fala com o Tite. Né? Porque imagina, vamos lá, vamos pensar outros treinadores brasileiros. Dorival... Treinadores que estavam em alta recentemente, Dorival, Renato Gaúcho, Fernando Diniz, qual outro treinador brasileiro que poderia estar em alta recentemente? Eu nem sei, porque não tem mais treinador brasileiro em alta. Mas vamos nesses 3. Já estariam demitidos ou já estariam pedindo a demissão, né? Já estariam falando que merecia a demissão. Então, eu pergunto o seguinte, tem uma boa vontade maior com o Tite pelo nome que ele fez, principalmente no Corinthians, tá? Porque, para mim, nome pela seleção, ele foi igual ao Dunga. Ele chegou numa quarta de final. O Dunga também chegou. Ele, para mim, é muito abaixo do Filipão. O Filipão foi campeão de uma, apesar do 7-1, ele chegou numa semifinal. O Tite nunca chegou numa semifinal de Copa do Mundo. Então, pegando como base seleção brasileira, o Tite é comparável aí a treinadores fracos que passaram na seleção e que não ganharam nada. Agora, ele é muito respeitado pelo que ele conquistou no Corinthians. Realmente, é o último treinador que tornou um clube brasileiro campeão mundial. Agora, será que está na hora já de começar a cobrar um pouco do trabalho do Tite no geral? Será que o Tite, assim como já foi falado de vários treinadores antigos, também pode estar começando a ficar ultrapassado?
Bom, isso pode acontecer com qualquer profissional em qualquer área, né, Pilhado? Até pegando seleção brasileira Copas do Mundo, o Tele não passou do 5º lugar em 82 e 86 e não se compara. Para mim, o Tele Santana, o maior treinador da história da seleção brasileira, dirigiu a seleção brasileira mais lembrada sem ser as 5 campeãs, né? Não só a seleção brasileira, você pega a Holanda de 74 e mais atrás a Hungria de 54, são as equipes que não ganharam Copas, e essas duas foram vice-campeãs mundiais, mas conquistaram os corações planetários. E o Brasil em 82 nem a semifinal pôde chegar quando perdeu no 5 de julho para a Itália. E em 86 o Brasil cai eliminado invicto, como o Brasil do Coutinho lá, campeão moral em 78, e nem se compara. O Brasil de 86 era melhor que o de 78, embora o de 78 tivesse potencial para ser talvez até melhor. Mas outra coisa, o Tite tem tudo isso aí por mérito dele, pelo trabalho que ele fez no Caxias, campeão gaúcho. Mas é só o Caxias, mas não era fácil a época, em 2000. Aquele grande Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2001. A salvação do Corinthians em 2004, que ele levou um time que quase caiu no Paulista a ser 5º colocado no Brasileiro. Ele começou a salvar o Palmeiras até o Palaia o demitir, ele se demitir em 2006, evitando uma queda palmeirense que estava ameaçada em 2006. Fez um ótimo trabalho campeão da Sul-Americana pelo Internacional em 2008. Não precisa nem dizer, mas é bom ressaltar o que ele fez no Corinthians. Caiu para o Tolima. Ficou por 2.400.000 motivos à época. O Muricy foi convidado, não quis nem conversar com o Andrés. O Tite acabou ficando, falou muito e venceu o Palmeiras no Pacaembu, aquele derby inicial. Aí ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores invicta que o Corinthians não havia ganhado, ganhou o Bimundial, o último brasileiro e sul-americano a ser campeão do mundo, ganhou a Recopa em 2013, mas tinha aquele empatite, ficou um ano esperando o que deveria ser um convite para a seleção brasileira que não veio em 14, voltou o Corinthians muito melhor, fez um senhor campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015, vai para a seleção substituindo o Dunga depois de ser eliminado numa Copa América em 16, faz uma campanha fantástica, era 6º colocado, leva o Brasil ao campeão, título água com salsicha, mas vem às eliminatórias, perde para uma Bélgica, que era uma Bélgica que seria a 3ª colocada, num jogo que o Brasil teve 21 chances e parou nas mãos do Courtois. Nenhuma outra seleção naquela Copa na Rússia criou tantas chances, mas não passamos. Depois ganhamos a Copa América de 19, no Brasil sim, sem, evidentemente, o Neymar, mas ganhamos. Depois ganhamos as eliminatórias mais fáceis, mais medíocres da história, mas passamos à frente de uma Argentina que depois seria campeã do mundo. Quando o Brasil perde para a Argentina aqui em 21 naquela Copa América, nem devia ter acontecido, perdemos naquela infelicidade do Renan Lodge. Na Copa ele não foi feliz mesmo, foi infeliz ao sua cara antes do Vinícius Júnior, foi muito infeliz ao deixar o grupo depois de perder nos pênaltis naquela infelicidade para a Croácia e volta ao Flamengo. Podia ter ido ao Corinthians do coração, foi ao Flamengo, que eu entendia que era o melhor para o Tite e o melhor para o Flamengo, mas lamentavelmente vai mal. Acho que toda essa história que eu tentei resumir, não resumindo muito, mostra que para mim ele é o melhor treinador de atividade no Brasil, mas faz um trabalho muito decepcionante e muito ruim no Flamengo e que pode acabar agora, até porque acabou do Flamengo com o Dorival Júnior campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, e sendo o Dorival Júnior fosse substituído pelo Rinos Mitchells, vai, ou pelo Abel Ferreira, vai, mas pelo Vitor Pereira não ia. Ô Mauro, melhor treinador em atividade no Brasil, brasileiro, né? Perfeito. Pode deixar claro, o trabalho do Abel Ferreira é melhor, o trabalho do Vojvoda também é melhor. É isso, eram os dois que eu ia falar que são bem melhores, é porque a gente está numa safra realmente muito ruim. Ou em má fase, né? Como é o caso do Tite. O Tite é ótimo, mas em má fase.